Palmas, né? Sim, eu sou investidor, né, de imóveis. Eu tenho alguns imóveis em Palmas do Tocantins, que é a capital mais nova do estado do Tocantins. Palmas é a capital. Exatamente. Palmas é a segunda Brasília, né? Ela foi, inclusive, o Oscar Niemeyer foi um dos que ajudou a projetar. Tá vivo ainda? Não tá não, né? Não, já faleceu já há alguns anos. E Palmas pra mim, é a cidade mais linda, é a cidade do pôr do sol mais linda do Brasil. Verdade. Você pode ver um pouquinho, né? Eu vi. Nossa, que coisa linda. Ali é o quintal da minha casa, o quintal ali de um dos meus investimentos ali no residencial Caribe Golf Spa, mas é a coisa mais linda do mundo. Que então, legal. Eu não penso assim, se for para investir no Brasil, eu invisto em Palmas. Palmas é a capital mais nova. Você fala com tanto carinho assim que eu acho que logo, quando você tiver a oportunidade, você tá voltando para lá novamente. Eu sempre tô em Palmas, de ano em ano, provavelmente de 2 em 2 anos eu tô lá passeando. Meus pais moram lá, tem uns tios, tem os meus irmãos. Olha, né? que interessante, gente. É um clima diferenciado. Um abraço para vocês aí, pessoal. Ai, que Deus abençoe. Você gosta de calor? Gosto. Então você ia gostar. Gosta de pescar? Pescar também. Praia de rio. Lá não tem inverno. Palmas do Tocantins eu costumo dizer que tem a parte chuvosa. Lá tem o período de chuva e o período de sol, que é o ano inteiro. Então neve nem pensar. Você tá doido, lá não tem nem frio. Eu acho que o último frio que teve lá foi 15 graus, o povo quase morreu de frio. Meu Deus do céu, 15 graus pra nós aqui não tá. Deu uma estiada esses tempos atrás lá e pegou o pessoal. Tá derretendo, gente. Não, lá é 45 graus. Mas, querido, o que você fazia lá no Brasil? Você trabalhava no que lá? Você era investidor já? Ou... Não, em Palmas do Tocantins eu fui estudante por um tempo, eu comecei a estudar economia, olha que interessante, né? Parece que já era prevendo um pouco do que a gente ia fazer, né? Eu cursei um pouco de economia na Universidade Federal do Estado do Tocantins, na UFT. Fez faculdade. Mas não cheguei a terminar, eu comecei, eu era muito novo e na época eu conheci a minha esposa, a Lana, na igreja, né? Olha que beleza. Nós nos conhecemos na Igreja Batista Central Renovada. E ali a gente fez um projeto de vida, e você sabe que no Brasil é muito difícil. E agora é mais difícil ainda com esse governo que tá bem lá, complicado, viu? E aí a questão a gente pensou. Tem que orar pelo Brasil, hein? A gente tem que orar pelo Brasil. Mas eu costumo dizer, Luiz, que quem faz o seu futuro são as suas decisões. Isso. Não é governo. Se a gente ficar colocando culpa em governo, cara, a gente não tira o pé do lugar. A minha história é resultado disso. Você sabe, as nossas escolhas que vai definir o nosso presente e o nosso futuro. Né? Eu costumo dizer isso. Você vai entender ao longo aí da nossa trajetória, a gente vai poder conversar. Vamos sim. Então, eu vim aqui hoje, né, porque eu vi suas entrevistas, né, e você falou que é um trades, e o nome trades Bonsai Traders, investimento com inteligência. Dá uma explicação assim para nós, que a gente é meio leigo, o que é trades, faz um resumo. Primeiro assim, eu preciso explicar para vocês assim... como que eu conheci, né, esse mercado. Primeiro eu cheguei no Japão em 2005. Já tem um tempinho, né? Já tem um tempo. E quando eu cheguei no Japão, eu conheci tive uma amizade muito importante, que é o Ricardo Nakano. E ele falou uma coisa pra mim, aquilo martelou na minha cabeça durante muito tempo. Olha que legal. Ele falou assim: Diego, aqui no Japão, se você não trabalhar com a sua cabeça, você vai trabalhar com o seu braço. E aí eu era novo, cara, eu tinha meus 20 anos de idade, e eu fiquei, como assim, Ricardo, como assim? Eu falei, cara, aí ele falou assim, Diego, pelo pouco, porque eu já tinha acabado de chegar do Japão, eu já tinha ali fazia universidade, né, economia, e ele falou assim, Diego, você é um cara inteligente, você é um cara que dá pra perceber que é um cara diferenciado. Olha. E aqui no Japão, ou você trabalha com a sua inteligência, ou você trabalha com o seu esforço. Ou você vai acabar dentro de uma fábrica, acabar trabalhando só oferecendo sua mão de obra. E aí naquela época, por oportunismo ali, ele começou a me falar sobre o mercado financeiro. Foi bem na época ali do boom que teve do mercado financeiro no Brasil, através da Bolsa de Valores. Certo. Foi quando colocou os home broker digital, porque antigamente, não sei se você lembra, as bolsas eram feitas através de telefone, o povo ficava gritando. Lembro. Lembra que aparecia na televisão o povo gritando, compro, vendo, compro. Lembro. Então, logo naquele período, 2004, 2003, surgiu o sistema digital da bolsa. Facilitou muito, que é os brokers digital, as plataformas digital. Lá no Brasil hoje tem a XP, tem
a Modal, tem várias corretoras que você consegue operar através da internet. Olha, isso popularizou. Então, quando ele me apresentou a bolsa, eu fiquei um pouco fascinado, mas eu achava muito difícil, porque... Até então você não entendia nada? Nada. Apesar de eu costumo dizer que, por mais que eu fazia economia, cara, você não aprende sobre mercado financeiro na prática. Mercado financeiro você tem que colocar o pé, você tem que quebrar os tabus. E outra coisa, eu tinha aquele tabu que achava que mercado financeiro era para quem tinha muito dinheiro, ou mercado financeiro era para quem estudava muito. Não é nada e como eu tinha largado a minha universidade, não tinha finalizado, vai ser difícil. Não. A questão é que quando eu coloquei os pés na água, eu comecei a entender que muita coisa é tabu. Olha. Basta você ter um pouco de curiosidade, um pouco de vontade de conhecer. Foi que eu conheci o mercado financeiro. Só que aí que tá, Luiz. Certo. Eu acompanhava o mercado financeiro do Brasil, que é o Bovespa. Agora você imagina, eu trabalhava na fábrica, trabalhava aqui na Sharp. Ah, você já trabalhou na Sharp? Trabalhei 5 anos na Sharp. Muito tempo. Muito tempo em Caixa. E aí o que acontece? Eu trabalhava de 8h30 às 8h30 da noite. 12 horas por dia. Chegava em casa 9 horas da noite. Nossa. Aí ali eu tomava banho, comia uma coisa rapidinho, ia pro computador e ficava até 2 horas da manhã. De jeito não dormia nada. O rapaz me arrebentava, cara. E às vezes derrapando, sabe? A bolsa naquela época tinha pouco volume de movimentação, pouquíssimos investidores, então não tinha tanto volume de operação. Certo. E aí ele ficava derrapando. Ganhava, perdia, ganhava, perdia. Até que eu conheci o mercado internacional. Que é o mercado Forex. Que é o mercado hoje que eu ensino, que eu explico, que eu gosto de mostrar para as pessoas. Só a diferença do Forex para a Bolsa de Valores. Tem muita? Tem demais. Eu gosto de utilizar um exemplo da Fórmula 1 para a Fórmula Kart. Ah, tá. A Bolsa de Valores é o kart. É a Fórmula Kart. A Fórmula 1 é o Forex. Porque é muito simples de explicar. A Bolsa de Valores, só para você ter uma ideia, o volume de negociação da Bolsa de Valores no Brasil, ela tem em média de 200 a 400 milhões de reais por dia. Certo. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. 200 a 400 milhões de reais por dia é o volume de negociação, de compra e venda. 1% nós já estávamos nadando 400 milhões, já pensou? Vamos botar aí 1 bilhão, que eu acho que não chega a isso nunca hoje. Deve estar aí uns 400, 500 milhões por dia. O Forex movimenta simplesmente de 5 a 6 trilhões de dólares. É uma formiguinha. É dólares, não é nem reais. É uma formiguinha. Então, mas esse trader, esse Forex, ele vem depois. Só para lembrar, não, na verdade o Forex sempre existiu. Sempre existiu. A Bolsa e o Forex sempre existiu. Porque é o seguinte, tudo que você vai comprar hoje, tudo que você vai importar, exportar, né? Você vai comprar algo importado, você vai exportar, passa pelo mercado Forex. As fábricas do Japão vai vender para os outros países, passa pelo mercado Forex. Que é o mercado de cambial. Por exemplo, você vai para o Brasil, você vai lá no aeroporto, tem a casa de câmbio. Aquilo é mercado Forex. Olha. Você vai trocar ien por dólar, dólar por real. Isso é Forex. Só que isso aí é um sistema de cambial físico. Você vai trocar moeda de papel. O Forex, você opera contratos. Né? Contratos e frações desses contratos. Porque, por exemplo, um contrato de euro USD é 100 mil dólares. Só que você não precisa de ter 100 mil dólares. Você pode fracionar. Você pode operar 0,01 contrato. Um dólar de contrato você pode operar. Já vai. Já pode operar. Então essa é uma vantagem. Você pode ter pouco capital e pode ter uma alavancagem para alavancar bastante. Mas também pode perder bastante se você não tiver gerenciamento de risco, conhecimento técnico, conhecimento macroeconômico. Para isso precisa ter um bom mentor. Um bom mentor, exatamente. Essa que é a palavra que eu queria ouvir. Certo. Tem dois profissionais nesse mercado, Luiz. Tem um professor e um mentor. O professor é aquele que vai te ensinar, jogar na tua mão e sair correndo. Se vira. É o cara que fala assim, vou te dar o básico, você se vira. O mentor é aquele cara que vai pegar na tua mão e vai andar com você. E eu gosto desse segunda parte, eu gosto de ser mentor. Eu gosto de mostrar a realidade e fazer com que a pessoa ande comigo. Tá interessante. E mostra a realidade. Porque tem muita coisa, tem muito tabu. Mas tem muita enganação de gente que só quer ganhar vendendo curso. Tem muita enganação. O que eu vi a sua sinceridade da maneira que você faz, né? Muito interessante, viu? Ô Luiz, se eu tivesse pessoas que fossem transparentes comigo e sinceras e verdadeiras na época que eu comecei, eu tinha evitado um longo caminho. Eu já tenho desde 2012,
11 anos de mercado. Quer dizer que você pagou o preço? Paguei o preço. Mas paguei muito. Além de pagar um preço de correr atrás, porque naquela época não tinha material, você não encontrava material. Pra você ter uma ideia, eu paguei, na época, mais de um salário mínimo para um curso em DVD que era basicamente vários videozinhos do YouTube. Não é nada. Hoje você tem... Apesar que... Eu não sei, cara. Hoje em dia eu acho que existe tanto material na internet perigoso que eu acho que eu prefiro antigamente, que tinha menos material. Mas era profissional. E quando você encontrar, é lógico, era difícil encontrar, mas quando encontrar com materiais de mais qualidade. E qual que é a menor quantia em ien que a pessoa pode, para começar a investir nesse trade que ela... Rapaz, eu trabalho com uma corretora chamada FBS. Certo. FBS Broker, uma corretora internacional que tem aí sede em vários países, inclusive o nosso escritório aqui no Japão é representante dessa corretora quer dizer no que é Japão seguro. e no Brasil. É uma corretora internacional que tem aí selos de qualificação internacional, selo da Europa, aqui na Ásia. Então, assim, o mais importante é você escolher uma corretora séria. Certo. E eu, com mais de 10 anos de mercado, eu pude experimentar várias corretoras, até encontrar a FBS, uma corretora que tem sede em São Petersburgo. Né? Eu conheci pessoalmente o CEO, né, o dono da empresa, a diretoria, uma empresa fantástica, uma empresa muito inovadora. Bom, para isso você fala bem inglês, então. Nada, não falo nada, aí que Mas tá. como você se comunica com ele? Cara, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a única falha que eu tive nesse percurso foi não aprender inglês. Porque se eu tivesse aprendido inglês... O japonês fala? Muito pouco. Pra você ver que não tem desculpa, Luiz, porque vai ter gente falando assim, ele fala japonês, por isso que ele se deu bem. Não fala. Ele fala inglês, por isso que ele trabalha no mercado internacional. Não falo nada. Eu falo mal português, ainda falo errado. Não fala. Ainda falo um monte de abobrinha, porque eu sou goiano fala errado pra caramba. Você tem uma voz boa, você fala. Você é cantor também, não? Não, já. Canta? Não? Já cantei na igreja muitos anos atrás. Então tá, mas você não falou, uma quantia que a gente pode começar. É verdade. Então, a corretora que eu trabalho, ela existe vários tipos de contas lá dentro, por né? exemplo? Porque existe, por exemplo, uma conta que chama de conta centavos, conta cents. Essa conta cents permite você colocar pouco capital e operar como você estivesse operando grande capital. Por exemplo, se eu colocar lá $1, Não, vamos falar em ien, eu quero entender em ien. Hakuen, Pronto, vai. tá? Se eu colocar lá Hakuen, ela vai aparecer como se eu tivesse lá 10 mil ienes na conta. É uma conta centavos. Ela multiplica por 100. Então, por exemplo, eu quero operar numa conta real, tá? Mas eu quero simular um valor maior, eu trabalho em conta cents, conta centavos. Agora tem conta standard, que é a conta padrão, que eu coloco lá, eu vou operar. Mas eu posso operar na conta padrão mesmo tendo pouco dinheiro. Você pode colocar Itiman Yen, você pode colocar ali... Eu tenho clientes que... Geralmente, aí, semanalmente, coloca lá 5 mil, 10 mil ienes para operar. E vai indo. Vai operando, vai ganhando. E tem a máxima? Não. Eu tenho clientes que já colocou aí 2, 3 milhões de dólares em conta. Verdade. Tem cliente que tem 100 milhões de dólares. Passa para IES. Itioco, Nioco. Muito dinheiro, Brincou? muito dinheiro. Tem, eu conheço brasileiros aqui que já operou pesado aí aqui no Japão, que já ganhou Nioco de lucro. E tão bem. Também. Fala pra mim um negócio, é bom pra vocês ouvirem isso aqui. De 10 pessoas que você seleciona, que você conhece, desses 10, quanto que assim, dispara? Vai. Que dispara? De 10 pessoas? Uma base. Eu vou assustar você. Eu quero ver. Primeiro, eles ali também, Eu gosto de jogar um balde de água fria, mas ao mesmo tempo eu gosto de levantar. Primeiro, quem me conhece sabe o tanto que eu sou sincero e transparente. Eu trabalho pela verdade, até porque você sabe, eu sou cristão. Minha base. Vamos falar sobre isso daí já. Então, tá aqui, ó. Existe uma estatística no mercado financeiro que fala que de 95% das pessoas perdem dinheiro e desistem do mercado nos primeiros 6 meses. 95%. Então quer dizer, de 10 pessoas sobra acho que 2. Só que é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte: você não tem desculpa para você não ser uma dessas 2. Porque se você se apoiar nos 90%, nos 80%... Você vai ser um derrotado. Você vai ser um derrotado para tudo. Que nem o pessoal que for entrar lá na Terra Prometida. Não vai dar. De 12 sobrou 2. E os 2 foram. Caleb e Josué. E os 2 foram. Você sabe da história. Rapaz, você tá doido, É um exemplo para mim. Eu costumo dizer o seguinte, cara. Lembra que eu falei para você no início dessa conversa que
Nós somos o resultado das nossas escolhas. Exatamente. Esse negócio de ficar culpando o governo, presidente, cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não existe uma possibilidade maior de ganhar dinheiro do que agora com o Lula na presidência. Brigou! Tô te falando! Então... Quanto mais asneira ele falar, mais eu ganho dinheiro. Verdade. Tô te falando, cara. E é o que ele faz. O mercado. Ele é craque nisso. Eu fico triste pelos meus familiares, pelos meus amigos. Eu fico triste pelo pobre, que infelizmente é o que vai mais se lascar, pelo perdão da palavra. E ele é o pai dos pobres. E é os pobres que elegeu ele. Ué, você não viu? Não aumentou, não vai ter aumento significativo. Se tiver aumento, não vai ter aumento significativo no salário mínimo, vai ter agora imposto de renda para quem ganha o salário e meio, entendeu? E várias outras coisas que ele mentiu que não vai fazer. Então quem vai ser afetado? O menos favorecido, concorda comigo? O que ele vai fazer nos Estados Unidos, afinal de contas? Rapaz, eu não sei, nem quero saber. Desculpa eu te falar, Luiz. Eu só sei uma coisa, quer ganhar dinheiro, ganha dinheiro em mercado estável. O mercado estável, não existe estabilidade, Luiz. Quanto mais instável, mais você pode ganhar dinheiro. Um governo muito estável, um governo muito equilibrado, você não consegue especular. Agora, quando existe um governo instável, o mercado é oscilante. E quanto mais oscilante, mais você tem oportunidade de ganho. Verdade. É lógico. Uma bobeirinha que ele fala, cara, o dólar dispara pra cima e pra baixo. Tem esse lado aí. E outra coisa, eu ganho em dólar. O dólar tá no alto no Brasil, tá no alto aqui no Japão, você acha que eu tô triste? Ixi. Nem um pouco. Tô triste demais. Você falou que trabalha com um tipo de robô, né? Como que... no caso, não são robôs, são softwares, né? Eu trabalho desde 2000 e... Eu tenho 7 anos, 6, 7 anos que eu tenho especializado em sistema de automação. Certo. Né? Cara, quando eu cheguei no Japão, eu lembro que muita coisa se fazia manual. E aí, com o passar do tempo, eu vi as pessoas sendo mandadas embora, sendo substituídas por robôs. Então isso é uma tendência que não tem fim. Luiz, eu vou dar uma estatística pra você, não é desanimando. Eu falei isso lá no Rodela, eu vou falar de novo. Nos próximos 30 anos, 70% das profissões vão acabar. Vocês podem lembrar de mim, anotem, Diego Arana está dizendo, nos próximos 30 anos, 70% das profissões vão acabar. Se especializa no mercado. Por exemplo, até profissões médicas que são, por exemplo, que lógico, não vai acabar geral, mas vai afunilar de tal maneira que o que antes você precisava de 10 profissionais, um só vai fazer a trilhagem, o resto vai ser tudo por inteligência artificial. Mas você já está vendo isso aí nas fábricas, coloca um robô lá, manda 100, 200, 300. Eu lembro quando eu cheguei, eu trabalhei com espoto, né, fábrica de espoto. Tinha muita coisa que você tinha que fazer manualmente ali no tipo, ali na manual. O robô fazia tudo, cara. Você só tinha que arrancar bari. Melhor ainda. Você tinha que só arrancar bari e verificar se tinha buraco. O problema é que ele faz melhor ainda. E mais rápido. E mais rápido. Só que lógico, sempre vai ter mas sempre vai ter alguém pra inspecionar. Cara, mas de 100 funcionários vai sobrar um. Vai sobrar um. Aí o que eu lembro, você vai ficar lutando por uma vaga ou você vai sobressair. Agora tem uma outra para não ficar todo mundo triste, vai sumir 70% das profissões, mas estão surgindo outras vagas que não existiam. Só que é o seguinte, como disseram, né? Vai ter o analfabeto de ABCD e vai ter o analfabeto digital. E toma cuidado. E eu já vou dar uma dica aí, ó. Essa aqui é uma dica extra que nem se refere muito ao mercado que eu trabalho. Mas aprenda, lógico, o mercado financeiro é muito bom. Mas tem algo que está surgindo aí que está dominando o mercado, chama mercado de marketing digital. Anota isso aí, mercado de marketing digital, dropship, PHL, lançamento. Anota isso aí, marketing digital. Isso é algo que é o mercado que mais tem feito milionários nos últimos tempos. Verdade. Cara, você vê que um menino de 15, 16 anos é milionário. Não, tem. Isso tem. Coloca no YouTube aí, fiz 10 milhões no marketing digital, fiz 8 milhões no marketing digital. Você vai ver um monte de molecada de 17, 18 anos, milionário com marketing digital. Vamos anotar aí, gente. Ó, só para ter uma ideia mais ou menos, uma pessoa que ela tem de 300, aqui no Japão, 300 a 350 mil ienes. Quanto ela tem que ter em ienes, falei para nós, investido no mercado de trade, para ela não precisar se preocupar mais com as contas, ela precisar só trabalhar para lá, para cá. Vamos fazer as contas aqui, ó. Vamos fazer as contas aqui. Peraí, vamos fazer as contas aqui, tá? Mais ou menos. Vamos lá. Quantos mil ienes ela tem? A gente tem que trabalhar com o pé no chão. A gente tem que trabalhar dentro de uma margem de segurança, tá? Com certeza. Eu conheço pessoas que com 100, 200 mil, o cara faz aí 1 milhão no mês, mas isso aí é muito especulativo e muito arriscado.
Tá? Dentro do mercado financeiro, você trabalha numa margem segura aí por volta de 5, 10% ao mês. Tá? Margem segura. Agora, não estou dizendo que você não pode especular, cara. Você pode ter um perfil mais agressivo. Isso você vai identificar no processo que você de aprendizagem, você vai identificar se você é um cara mais agressivo, mais conservador ou moderado, que é no meio termo. Mas vamos colocar aqui no conservador, tá? Certo. E olha só, esse modo conservador, os bancos chamam de agressivo. Por que eu estou te falando isso? Por quê? Porque 5, 10% é que os bancos pagam ao ano. Tá. E aqui no Japão nem isso paga. Não paga, aqui é menos. Aqui é 2%. A taxa aqui é... 1% ao ano, diz que é muito pouco, né? Muito pouco. E quando isso, assim, se você for operar em fundos de investimento imobiliário, é muito pouco. Você vai ganhar 10%, 8% ao ano, tá? Se você faz isso ao mês, cara, você consegue fazer em um ano 100%. Certo. Vamos botar 10%, tá? Olha só, 10%, vamos botar aqui 1 milhão, vamos botar 1 milhão. 1 milhão vezes 10% de ienes, vai dar 100 mil por mês. Então tem que ter uns 3 milhões de ienes. Se você faz, olha só, tem gente que fala que 10% ao mês é pouco. Não é pouco. Claro que não. Se você ganha 10% de 1 milhão, dá 100 mil. Vezes... Só que eu não vou colocar juro composto, tá, pessoal? Eu vou colocar bem secão. Bem secão. Isso é uma base. 100 mil vezes 12 dá 1 milhão e 200. Você vai ganhar mais de 100% em cima. Você vai ganhar 120%. Agora, você tem que lembrar o seguinte. Se eu ganho 100 mil hoje, tá? É 10% de 1 milhão, concorda comigo? Perfeitamente. Aí eu vou ter o quê? 1 milhão e 100. Concorda? Perfeitamente. 1 milhão e 100. No segundo mês eu tenho 1 milhão e 100. Aí se eu colocar aqui vezes 10%, eu já tenho 110. Então você tem, esse aqui é o milagre da vida. É o chamado de juro composto. Tá certo. Entendeu? Aí no próximo mês eu vou ter 110 mais 10%, 121. Tá? Somado a mais 110. E vai subindo. Eu tenho 231 mil. Isso de lucro. Você está entendendo? O segredo está no juro composto? O processo, né? Então, se eu ganho 10% ao mês e eu vou ganhando 10% sobre o lucro, cara, isso aqui vai dar mais de 200%. Vai explodir. Então, 10% é muito pouco, cara. Só que o que acontece? Aparentemente, né? Não, aparentemente as pessoas acham que é muito pouco. Quando eu falo muito pouco para você alcançar. É um objetivo palpável, é um objetivo fácil. Então o que acontece? Só que o problema é que as pessoas focam o quê? Naquela galera que fala assim, que você vai colocar 300 mil e vai faturar 1 milhão por mês. Aí o cara quebra. Aí o cara faz parte da estatística dos 95%. Tem que andar com o pé no chão, que nem você falou, gente. Luiz, o problema maior do mercado financeiro não é técnica. É isso aqui, ó. Mentalidade. O que eu ensino na minhas mentorias, 90% do seu resultado está na sua mentalidade. Está na forma como você pensa e está nas suas crenças. Porque eu costumo dizer, cara, que você não vai enriquecer pelo que você ganha, você vai enriquecer pelo que você economiza e você gerencia em cima daquilo que você ganha. Hoje em dia você não trabalha mais em fábrica, só cuida aqui. Não, né? Eu já tenho alguns anos. Já faz uns tempos. Não tenho vergonha se eu precisar de trabalhar não, Luiz. Não, né? Não. Você falou isso uma vez pra mim. Não tem vergonha não, se eu precisar de voltar pra fábrica eu volto. De cabeça erguida. Acho que a pior coisa que existe no ser humano é o orgulho. Tá orgulho. O orgulho é o que derruba muita gente. Não leva a nada, né? Depois que investir, quanto tempo mais ou menos demora? Digamos que eu coloque hoje 300 mil ienes, digamos, um exemplo, uma quantia baixa aí, vai uma semana... Para você operar com o sistema automatizado, lembrando, mercado tem risco, tá? Mercado, como ele tem uma alta rentabilidade, porque isso é dito como uma alta rentabilidade, imagina, 10% ao mês, no final do ano você tem mais de 100%. Se você falar para um banco que você tem algo que vai 100% ao ano, ele fala que você é super agressivo. Só que você consegue facilmente fazer isso aqui, às vezes, até no mês. Eu conheço gente que dobra capital em 2, 3 meses, mas isso não serve de parâmetro. Agora, para você trabalhar no sistema de robô, você tem que trabalhar com um pouco mais de margem. Tá? Então eu trabalho aí em volta de 5 a 10%. Eu não gosto de trabalhar acima de 10%, porque é muito arriscado. Tá? Então é da mesma forma. O robozinho vai trabalhando ali de 5 a 10%, tá? E ele vai multiplicando esse capital ao longo do período. Então o que eu costumo dizer? Não tem um prazo então, na verdade. Não, o que eu costumo dizer? Você não vai viver
de 300 mil ienes. Você não vai pegar 300 mil ienes e vai fazer um salário por mês, não. E geralmente eu explico pro pessoal o seguinte, cara, você quer fazer uma viagem no final do ano? Você quer juntar uma grana para trocar de carro? Então você faz isso. Isso é uma forma inteligente de investimento. Por isso que um dos meus slogans é investimentos com inteligência. Então você tem que ter uma meta. Qual que é a minha meta? Eu tenho 300 mil, Diego. Não, então sua meta primeiro é rentabilizar para alguma coisa. Você quer fazer o quê? Não, eu quero pagar a faculdade da minha filha. Então vamos pegar isso aqui e vamos rentabilizar com inteligência. Não, eu quero trocar de carro daqui 2 anos. Com 300 mil, vamos transformar isso aqui, sei lá, em 1 milhão, 2 milhões. Então, e os 300 mil fica lá? Fica lá rentabilizando, fica lá multiplicando, entendeu? Agora, você quer ter... É uma espécie de uma máquina que gira. Exatamente. Agora, você quer ter o controle total, você tem que ter conhecimento para você operar. Aí são as operações manuais, que você vai poder especular até um pouco mais ali, ou faturar até mais, né? Tem gente que opera fazendo 30%, 40% ao mês, é normal. Você sabe que nesse mercado tem muita gente honesta, mas tem desonesta também. Como a pessoa descobre se ela está trabalhando com uma pessoa honesta? Muito fácil. Primeiramente, quando ele promete lucro. Ah, muito lucro? Não, promete lucro. O Silvio Santos me falou, aquilo que vem muito fácil, meu amigo... Eu costumo dizer o seguinte, cara, você tem que entender que o mercado financeiro é um mercado de renda variável. Variável. O que é renda variável? Varia. Você pode ganhar 10%, mas você pode perder 20% no mês que vem. É variável. Então o que acontece? Se alguém te promete rentabilidade, você já tem que ficar com a antena em pé. Ou aquela pessoa ela está sendo maldosa, ou ela não tem conhecimento de mercado. Porque você não pode prometer rentabilidade de mercado de renda variável. Toda gente, a primeira coisa que me pergunta, Diego, quanto que o seu sistema rende por mês? Eu falei, cara, boa pergunta. Aí eu posso mostrar o passado, mas o passado não pode ser referência para o futuro. Eu posso dizer, ó, o meu sistema tem dado em média de 7 a 8% por mês. Só que eu sempre falo, só que isso não se refere aos ganhos futuros. É só uma referência, entendeu? É a mesma coisa de você pegar o seu carro, Luiz, e falar assim, cara, meu carro está gastando aí em média aí de 15 km por litro. Você fez o cálculo lá, você encheu o tanque. Esse cálculo é referente ao passado, concorda? Certo. Mas isso vai te garantir que ele vai fazer os 15 por litro no futuro? Nenhum. Isso porque você pode pegar o pé, o seu óleo pode ficar velho e pode começar a gastar mais. Você pode estar com as velas lá, estragar 2, 3 velas e começa a queimar mais gasolina. Então tem várias variáveis que pode fazer que o seu carro não volte a fazer 15 km por litro. Por isso que você não pode vender um carro e dizer, não, eu tenho certeza que ele vai fazer 15 km por litro com você. Porque tem variáveis. A vela pode estar ruim, o seu óleo pode estar sujo, o cara pode pisar o pé mais do que você, concorda? Pode passar a marcha mais, sei lá, fora do tempo. Então tem várias variáveis que pode fazer com que ele não faça a mesma economia do passado. O mercado financeiro é a mesma coisa. Eu não posso te garantir, eu posso te dar uma referência. Falar, olha, esse sistema tem dado uma média de tantos % ao mês, tá? Mas nunca posso garantir. Então se uma pessoa te garante uma rentabilidade, tenha cuidado. Ou ele está te vendendo um produto malicioso, ou ele não tem muito conhecimento do mercado. Infelizmente é assim, né? O cara chega 3, 4 meses já vira professor. Aí que mora o perigo. Eu conheço várias pessoas, cara. Gente que chegou em mim, queria aprender comigo. No outro ano era dizendo ele que era meu concorrente. Eu não tenho um concorrente, cara. Mercado de 6 trilhões de dólares. Como que você vai concorrer no mercado desse? Tem muita oportunidade, Luiz. Muita oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você tem um conselho para quem quer começar a investir nesse negócio assim? Que nós vamos mudar o assunto aqui daqui a pouco. Tá, o primeiro conselho é procura uma pessoa séria, uma pessoa sincera, um mentor, tá? E não saia atirando para tudo quanto é lado. Não saia comprando vários cursos, que isso vai confundir a sua cabeça. Foi o que aconteceu com você no começo. Né? Não, graças a Deus não aconteceu muito, porque na época tinha pouco material. Mas hoje em dia tem bastante material e tem muita coisa que pode confundir a cabeça. Então, foca. E outra coisa, o simples é que dá certo. Se você pudesse anotar uma frase no mercado financeiro, o simples que dá certo. Não existe o indicador milagroso, não existe o robô milagroso, não existe a estratégia maravilhosa. Existe o quê? Você aprender a parte técnica, o que é gráfico, formação de candlestick, formação de tendência, topos e fundos, suporte e resistência, tendência. Pega o básico, foca numa estratégia simples e seja metódico. O que é metódico? Faça na risca o que a sua estratégia te ensina.
Vai ter época que você vai estopar, vai ter época que você vai perder dinheiro, mas se ao longo prazo você ganhar mais do que você perder, você é um trader lucrativo. É o que você falou, não é aquilo que vem fácil, tenha cuidado. Tenha cuidado. Foca no simples. Perfeitamente, irmão Diego. Gostei. Tá bom, né? Então vamos agora, assim, para seria um segundo vídeo, mas continuando nesse vídeo mesmo. Hã? Segunda etapa. Então eu espero que vocês entenderam. Se vocês não entenderam alguma coisa aí, deixa nos comentários que depois eu ligo pro Diego e nós explicamos para vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algo que eu não faço, eu só fiz com rodela, tá? Depois eu vou passar para você coloca na descrição desse vídeo. Coloca aqui lá embaixo, lá em casa. Todo mundo que assistir esse vídeo, olha lá. Tá? Presta atenção, hein? Todo mundo que assistir esse vídeo, tá? Você vai entrar lá no meu site, bonsaitraders.com. Vai ter a parte da mentoria, tá? Você vai fazer lá o cadastro, você vai registrar no site. Aí você vai pegar o e-mail que você registrou e vai mandar pro Luiz. Luiz, eu assisti o vídeo e eu quero fazer a mentoria do Diego Arantes. Eu vou dar de presente para todos os que acompanham o meu amigo Luiz, todos que são seguidores do meu Luiz. E lembrando, a mentoria custa R$3.000. Olha lá, tá? De graça, hein? Só pra quem assistir esse vídeo. O cara vai falar, eu assisti a entrevista do Diego Arantes. Do Luiz in Japan. Do Luiz in Japan. Daqui, Luiz in Japan. Eu assisti lá no canal dele. E eu quero a mentoria do Diego Arantes. Vou dar de presente pra você. O que você vai ter que fazer? Você vai entrar no site bonsaitraders.com, faz o seu cadastro lá. Você vai pegar um e-mail e vai enviar para o Luiz vai enviar para mim. Ou então o Luiz passa meu telefone, meu contato, tá? E aí a pessoa entra em contato. O telefone pode sair aí na tela ou não? Pode. Fala ele aí. É no WhatsApp, tá, pessoal? WhatsApp. 080 43 46 22 99. Olha, ele tá subindo aí, tá subindo. Aí? Tá subindo. 080 43 46 22 99 pelo WhatsApp. Fala, olha, eu assisti lá a entrevista lá com o Luiz in Japan e eu quero a mentoria do Diego Arantes. Aí você faz lá o cadastro no bonsaitraders.com, me manda o e-mail que você fez o cadastro, que eu vou liberar a mentoria para você gratuitamente. Presentão, hein? Pega aí. Receba. Como é que é? Receba. E, não tem limite não, pessoal. Quem assiste daqui... Enquanto tiver no ar a nossa mentoria, tá? Se você entrar lá, tiver no ar e da mentoria, daqui 1 ano, 2 anos, você assistiu esse vídeo, pode cadastrar que pode dar essa mentoria. Que maravilha. Custou 80 mil ienes aqui no Japão. Você tá ganhando presente. E R$3.000 lá no Brasil. Então tá. Receba. Não tem desculpa agora, hein? Não tem. Vamos aqui na segunda parte aqui. Ô Diego, eu vi na entrevista você contando, você passou por uma cirurgia bariátrica. Bariátrica, né? Cara, explica pra nós, foi bom isso pra você? Um dos ossos do ofício do mercado financeiro, cara, infelizmente é o conforto. A presença. Assim, o conforto. Tá, que não gasta energia. Você tá aqui, ar-condicionado, tem minha mesa de operação aqui, sabe? Aí eu tô aqui, aí você fica e mexe muito com as emoções, com a ansiedade. Então o que acontece? Você tá comendo, beliscando, e quem já tinha uma tendência para engordar gordinha, deixa eu só abrir aqui sem problema, que eu tenho que ficar olhando. Aí pronto. Então eu comecei, cara, eu ganhei muito peso. Nesse processo aí de 12 anos eu ganhei muito peso. Eu já sempre fui um pouquinho gordinho, tá? Mas eu ganhei muito peso. Mas você tá em forma agora, tá bom. Ainda tem que perder um pouquinho mais, tá? Eu tô no peso que eu tinha quando eu cheguei no Japão. Tá? 108, 105 quilos. É porque eu sou grande, um pouco grande, não parece. Mas eu quero perder um pouco mais aí, mas eu quero chegar lá. Mas o que acontece? Eu cheguei a 167 quilos. Brincou. 167. Você podia lutar sumô? Quase. Eu tava num jeito, Luiz, que o que mais me motivou a fazer a cirurgia primeiro, eu já estava num nível como é que chama? Obesidade mórbida nível 2. Rapaz. Já era o penúltimo. Depois disso aí é aqueles programas do Discovery lá que o povo sai carregado em ambulância. Então estava muito pesado. Não conseguia sentar no chão para brincar com minhas filhas, não conseguia correr num parque. O que é mesmo sua filhinha falou pra você? Como foi aquela história lá? Conta pra eles aqui. Cara, teve uma situação que eu fiquei assim, que cortou meu coração. Que eu tava no parque aqui de Suzuka, por exemplo. Acho que essa eu não contei no Rodela, não. Eu tava no parque de Suzuka e aí tinha um brinquedinho, que é tipo uma montanha russa pequenininha. E aí quando eu fui entrar, a catraca não fechou. Verdade. Não fechou, cara. E aí não foi a primeira vez, não. Teve uma outra situação daquele tipo que fica rodando assim também que não fechou. Aí eu lembro que o meu amigo teve que ir com a minha filha pra ela brincar. Aí beleza. Aí nessa segunda vez que eu fui nesse brinquedo que roda, eu tive que... Tava todo mundo lá, já tinha subido, só que eu não conseguia fechar. E a vergonha, cara, que eu tive que descer do brinquedo.
Só que dessa vez eu estava sozinho com a minha filha, eu tive que descer e trazer minha filha. A minha filha muito triste, só que ela queria me animar. Ela falou, papai, não fica assim não, papai. Não fica assim não. Quando você emagrecer, você vai andar comigo. Brincou. Cara, aquilo cortou meu coração, cara. Imagina você estar ali num parque de diversão, a catraca não fechar. Nossa. A catraca de proteção que não fechou, cara. E aí aquilo cortou meu coração. Aí, daí você não contou lá não, tá contando não, a primeira linha. Essa eu não contei não, cara. E aí sabe, embargou minha voz assim, deu vontade de chorar. Eu falei, caraca, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, velho? Aí o que acontece, cara? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você caiu em si, você fez que deu filho pródigo, né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter condições de aproveitar a sua vida do lado das pessoas que você mais ama? Então não adianta você ter muito dinheiro, ter os melhores carros e você não ter um tempo de qualidade de vida. Então assim, quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu lembro que eu busquei aqui no Japão primeiro lugar, foi bem no início da pandemia. Só que eu não sei se foi por coincidência ou providência divina, não deu certo de fazer no Japão. Por causa dessa pandemia, fechou as portas. E aqui no Japão só faz um tipo de cirurgia, Luiz. Certo. Que é a sleeve. A sleeve é aquela que você corta um pedaço do estômago só. Meu Deus. Né? E resolve? Resolve, só que ela tem uma grande possibilidade de você engordar novamente. Acha. Se a pessoa tiver uma tendência a compulsividade por comida, é perigoso engordar de novo. Muita gente engorda de novo. Eu fiz a bypass. O que é a bypass? É uma que além de você cortar o estômago, você corta o estômago, só que ele faz um desvio no intestino. Eu não sei se você sabe, a parte do intestino é a parte que absorve mais gordura, que mais absorve mais a comida, onde vira gordura. E com esse desvio no intestino grosso, você acaba absorvendo menos gordura e você acaba tendo uma dificuldade muito maior de você engordar. E na saúde assim não interfere nada? Não. É lógico, eu tenho que tomar algumas vitaminas pro resto da vida, suplemento alimentar, que é o normal, na verdade. Hoje em dia todo mundo toma isso mesmo, não tendo bariátrica, né? Toma. E aí e controlar, cara. Controlar o nível de ansiedade. Exatamente. Controlar a compulsividade. A alimentação muda. Obrigatoriamente muda, porque seu estômago é o tamanho de uma xícara, né? Pra você ter uma ideia, no primeiro mês eu tomava copinho, sabe aquele copinho de café? Eu tomava daquele lá, o primeiro mês eu tomei, primeira semana eu tomava um a cada 1 hora. Gente! Depois eu tomava 2, o máximo 3. Até cicatrizar 1 mês, eu tomava 3 copinhos de 50 ml de líquido. Meu Deus. Sopa líquida, não era nem pastosa. Era sopa líquida. Então você acaba acostumando. Só que o grande problema é que você faz cirurgia do seu estômago, mas não faz da sua cabeça. E essa não tem. A gente, de vez em quando, tem um cabeça de gordo ainda. Mas você vai se adaptando. Se adaptando, né? Mudando mais uma vez, como você falou no início aqui, eu já estava preparado. Você é evangélico. Graças a Deus. Pela graça redentora do Senhor Jesus. Como diz Matuto, né? Creio na vida de Jesus piamente. Amém. Aleluia. Tá bom que... Eu costumo dizer, quando as pessoas falam assim, cara, o que você faz no Japão? Outros poderiam falar assim, eu sou um trader, trabalho no mercado financeiro. Não, eu costumo dizer que eu sou um missionário voluntário. Glória, graças a Deus. Eu sou Por que eu missionário voluntário? Porque eu consigo, pela graça de Deus, me manter. Então eu sou um missionário, no caso porque eu faço missão aqui no Japão. Porque, cara, vou ser bem sincero, eu estaria bem melhor financeiramente se eu estivesse no Brasil. Pra você ter uma ideia, a maioria dos meus clientes, as pessoas que eu conheci nesse mercado, eu conheci tudo pela internet. Olha que interessante. Imagina se eu estivesse fisicamente no Brasil. Nossa. Entende? Hoje eu tenho mais de 1.400 clientes cadastrados nessa corretora comigo, clientes ativos. Agora imagina se eu estivesse lá no tete a tete. Então poderia estar bem melhor. Só que, cara, nem tudo na vida é dinheiro. Nem tudo na vida é dinheiro. E Deus tem me permitido me dar além do que eu necessito, Luiz. Que bênção. Eu posso dizer assim que eu tenho mais do que eu preciso. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele me proporcionou isso. Eu não vou dizer que é só o mercado financeiro, não. Tem tudo a ver com princípios. Com certeza. Eu ensino isso, tá? Não, é porque as pessoas têm a mania, porque tem muito dinheiro, o rico não vai pro céu. Gente, se você for estudar as coisas do tempo passado, ali na Coreia do Sul tinha um dos homens mais ricos do mundo. Esse homem era cristão, mas o foco dele não estava tinha uma construtora. O foco dele não estava no dinheiro, não estava. Ele chegava pro pastor dele, pastor, o que precisa fazer aqui? O senhor está precisando de alguma ajuda aqui? Olha, preciso construir um prédio de 3 andares. Tem várias histórias. E ele pegava e mandava. O antigo Colinos, lembra da Colinos? Colinos, né? Ele disse que ele inverteu, né? Colinos dava 90% da renda.
E ficou cada vez. Imagina, o cara com 10% era milionário. Não dá pra entender, não tem explicação. Tem uma empresa também de máquinas pesadas, só pra você ter uma ideia. Ele também tinha esse mesmo pensamento do Colinos. Ele era um cristão e ele mantinha muito o reino de Deus. E só pra você ter uma ideia, cara, o faturamento da empresa dele era maior do que muitos países da América do Sul. Meu Deus. O faturamento da empresa do cara. E ele investia na obra. Entendeu? Então, eu costumo dizer, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro... O amor ao dinheiro, é diferente. É a raiz de todos os males, não o dinheiro. O dinheiro não, o dinheiro o amor ao dinheiro. A Bíblia fala que só existem dois senhores, ou amarás a Deus ou o dinheiro, ou mamão. Só que está falando de apego, de amor, de você colocar no lugar de Deus. Aí agora, Diego, qual que é o segredo, cara, da prosperidade? Não é você nem conhecer o mercado financeiro, não é marketing digital, não, cara. O segredo do mercado financeiro é princípios bíblico, você tem que aprender princípio. Eu ensino muito isso. Princípio. Primeiro, o dinheiro não pode ser o seu dono. Você tem que ser o dono do dinheiro. Segundo, você tem que ser um mantenedor do reino. Terceiro, você tem que ser generoso. Generoso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Os 3 princípios da prosperidade. Anota aí. Primeiro, fidelidade a Deus. Segundo. Diz uma coisa, cara, irredutível, incontestável, tá? Você vai ser próspero nas ofertas, tá? Não é no dízimo não, é nas ofertas. Pra quem entende. Então você tem que ser fiel a Deus, no reino, né, no reino de Deus e para as coisas acontecerem dentro da igreja. Segundo, você tem que ser generoso. O que é generosidade? É você sempre, quando você puder, ajudar o seu próximo. Generosidade. Perfeitamente. Você sabe qual é o segredo da multiplicação dos pães, Luiz? Explica, do seu jeito, né? Eu vou te contar uma coisa que o Espírito Santo me revelou que explodiu minha cabeça. Quero ouvir. Qual é o segredo da multiplicação dos pães? O que Jesus fez? Qual foi o ato que Jesus fez que os pães começaram a multiplicar? A gente vai falar, foi quando ele deu graça. Quando ele agradeceu. Isso faz parte do processo. A gratidão faz parte do processo de prosperidade. Mas não foi isso que fez a multiplicação dos pães. Tá, que foi? Ele orou ao Pai. Não, ele só orou para agradecer. Ele não orou para pedir. Não. Teve um gesto que ele fez. Vamos ver se você consegue lembrar. Um gesto que ele fez? Vai. O que Jesus fez? Ele fez um gesto. Ele ergueu aos céus e agradeceu a Deus. E depois disso? Depois disso ele começou a repartir o pão, não foi? Acertou. Pipão? Ele repartiu o pão. Repartiu o pão, exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma mensagem escondida para aqueles que só o Espírito Santo revela. Com certeza. Porque Jesus não precisava de repartir o pão. Ele não precisava repartir o pão. Mas por que ele repartiu o pão? Ele quis nos ensinar alguma coisa muito importante. Repartir o pão traz a multiplicação. Perfeitamente. E ele fez isso de novo na mesa, na última Santa Ceia. Ele repartiu o pão e deu para os seus discípulos. O que ele quis dizer com isso? Unidade e comunhão. A unidade e comunhão ele traz o avivamento, mas também traz a prosperidade. É bom aprender isso, hein? Você faz um resumo da sua conversão? Porque você não era crente antigamente. Não, cara, eu me converti com 17 para 18 anos. Eu era dita a ovelha negra da família. Ovelha negra da família. Eu cheguei a ouvir da minha tia assim, não anda com seu primo porque ele é gente ruim. Eu ouvi, eu não quero que você ande com meu filho. E também ouvi, depois de um tempo, se o Diego for, você pode ir. Olha a diferença. Eu vi a mesma pessoa falando pra mim, eu não quero que você ande com o Diego porque ele é uma má companhia. E da mesma pessoa eu vi, se o Diego for, você pode ir. Daí você vê a transformação. Então, assim, até os meus 17 anos, cara, dos 12, 13 anos de idade, eu comecei a fumar, comecei a mexer com droga. Meu Deus. Mexi com droga. A minha conversão, cara, A sua conversão, isso? Faz muito tempo. Eu me converti por volta de 17, 18 anos de idade. Tá? Foi mais ou menos um ano antes de eu conhecer a minha esposa. Certo. E, cara, eu era o ovelha negra da minha família. Bom, é aquele cara, assim, que... Eu já tive tios meus que falou assim, eu não quero que você ande com meus filhos. Você é uma má companhia. Nossa. E o mesmo tio, depois que eu me converti, falou assim, se o Diego for, você pode ir. Olha pra você ver o processo da transformação. A transformação, tanto que foi tremendo. Chamamos da água pro vinho. Da água pro vinho. Então, assim, eu tive um encontro com Jesus, assim, de uma forma bem surpreendente. Eu lembro que uma vez eu chegava muito em casa, às vezes embriagado, às vezes drogado. Eu mexia assim com... Não era droga pesada, era aquela época maconheiro, sabe? Mesmo assim, cara, era um caminho errado, andava com algumas gangues, sabe? Aquelas coisas de adolescente. E uma vez eu lembro que eu chegava sempre embriagado em casa, ou uma vez drogado.
E eu sempre encontrava minha mãe de joelho no chão. Olha. Sempre encontrava. Chegava em casa, uma vez eu cheguei em casa, ela chorando. E eu pensei que ela tinha brigado com meu pai. E eu falei, mãe, o que aconteceu, mãe? Não, eu tô aqui orando por você. Olha, gente. E aí um dia eu cheguei, e aquilo me constrangia, mas eu ficava, mãe, para. E ela, você tem que ir pra igreja, não sei o quê. Eu falei, mãe, para de forçar a barra. Só que eu ia na igreja quando eu era criança, eu ia na escola dominical, então eu tinha um temor lá no fundo do meu coração. Aí um dia eu cheguei em casa, Luiz, e minha mãe tava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E eu falei, uai, que tem estranho. O que aconteceu, mãe? Eu falei, Deus falou comigo hoje. Eu falei, eu já achei aquilo meio louco, né? Deus falou com a senhora, mano. Quem não tá na área... Quem não conhece isso aí já acha engraçado, assusta. Mãe, o que Deus falou com a senhora? Deus falou que vai te resgatar e você vai ser um grande homem de Deus. Aleluia. E eu para com isso, mãe, você tava me forçando. E ela falou uma coisa, Luiz, e eu não me esqueço. E ela falou assim, e vai ser rápido. Olha. Nos próximos meses você vai render o seu coração a Jesus. E aí, eu vendo aquilo, eu falei, minha mãe tá variando, beleza. Cara, mas Deus nunca me abandonou, cara. Na escola sempre tinha um amigo meu que me evangelizava. Olha que interessante. No meu bairro sempre alguém, meu primo chegava, tinha um primo meu, o Manel, que ele sempre falava de Jesus pra mim, tinha alguns amigos na escola. Aí teve um dia, cara, que eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, Diego, vamos lá na igreja, vai ter um missionário aí que ele ora, e Deus usa ele em milagre, em libertação e tal. E eu falei, vamos. Ela insistiu tanto, eu falei, tá, eu vou. Cara, olha só, aí eu tô lá e eu vi, cara, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida antes aqui, um monte de gente ali caindo e sendo liberto, e eu fiquei impressionado com aquilo. Nunca tinha visto. Não, mas eu fiquei impressionado pelo poder de Deus. Não porque a pessoa estava endemoniada, não, eu achava aquilo incrível, caraca, velho. E eu comecei a entender que realmente o mundo espiritual existe. E aí no meio, ali no final, o missionário falou assim, eu lembro como se fosse hoje, o missionário Paulo Sérgio, era bem gordinho, sabe? Ele expulsava demônios assim, de 2 em 2. Rapaz! Fazia uma fila aqui, fazia uma fila aqui. Verdade, nunca vi isso. Rapaz, eu nunca vi na minha vida um cara em libertação daquele jeito. Eu orava aqui. Você pode não acreditar, cara, mas você vê uma criança de 12, 13 anos juntar 5, 6 homens adultos e não conseguir segurar. E o cara fala assim, pode soltar. Solta aí, deixa aí. Bota a mão pra trás. E ela botava a mão pra trás, sai em nome de Jesus. E ela saía. Não, e a criança botava a mão. E eu olhava aquilo ali, rapaz do céu, o mundo espiritual existe. Aí beleza, aí quando ele fez o apelo, a minha mãe ficou me futucando. Vai lá. Eu falei, para com isso. Mãe, não pode ser assim forçado, não. E beleza, eu tô lá e de repente, Luiz, eu olho pro corredor da igreja, eu vejo um jovem da minha idade, todo assim, cheio de problemas, sabe? De problema físico. Todo cheio de problema físico, deficiente físico. Sim. Só que ele tava com um sorriso tão extravagante na cara, um sorriso assim de... Contagiante, aquilo me constrangeu. E eu ouvi uma voz dentro do meu coração falando assim, tá vendo aquele jovem? Ele tinha tudo para me praguejar, ele tinha tudo para falar mal, e olha a alegria que ele tá tendo de ir lá na frente para me receber. E você... Aquilo foi igual uma marreta no meu coração. Pau! Quando eu me vi, eu tava no meio do corredor chorando, em lágrimas, e eu morrendo de vergonha, não sabia o que estava acontecendo, e eu chorando, igual um menino de 2 anos de idade. E eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí, sabe, nesse caminho veio os amigos meus que estavam comigo, os mesmos que me evangelizavam. Era da igreja da minha mãe. Nossa, e me abraçou e falou assim, bem-vindo à família de Jesus, à família de Deus. E daquele dia em diante, Deus fez uma obra extraordinária na minha vida. 4 meses depois, eu estava evangelizando assim, parecia que eu tinha 10, 15 anos de ministério. E Deus, uma coisa que Deus sempre falou comigo através de profetas, nunca esqueça, eu te alcancei por causa da tua madre. Eu te alcancei por causa das orações da tua mãe. Tá vendo, mamãe? As orações da mamãe não deixe de orar. Eu costumo dizer, a oração de uma mãe e de uma esposa vale muito. Porque a esposa é uma só carne também, tá, mamãe? Esposa e mãe. Exatamente. Tem poder. Então ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, porque a sua oração, ela destrói. Deus sempre enfatizou isso. Eu só te alcancei por causa da oração da tua mãe. Eu lembro que minha mãe ia lá pra fora, Luiz. Orava lá pra fora.
E ela falava assim, filho, tinha vezes que eu ia lá pra fora orar porque eu senti, parece que a minha oração não passava do teto. Eu orava tanto e não tinha resposta, mas Deus estava trabalhando. Estava trabalhando. Deus tem a hora. E aí quando aconteceu isso, Deus trouxe uma alegria, uma felicidade muito grande pra minha mãe. Aí minha mãe falou assim, olha, Deus falou pra mim que Ele vai te levantar com uma coluna e vai te levar pra outro lugar do mundo. E olha onde eu estou. Onde eu estou. Amém. Rapaz, fazendo um resumo também, nos conta... Esse vídeo vai ficar comprido, mas vale a pena. Nos conta aquele milagre da moto no Brasil. Milagre da moto? Da moto, você lembra? Qual que você fala? Que faltava 2 dias pra você vir pro Japão, você tava vindo com a moto e sua mãe colocou a mão na sua cabeça. Sim. Cara, eu gosto muito de moto. Muito mesmo. Até hoje. Demais. Eu tenho 2 motos aí. Falta de uma. Eu tenho uma ZH2, uma Kawasaki ZH2, custa 2.300.000. Rapaz. E eu tenho uma Z1000, que é a minha xodozinha, custa mais ou menos 1 milhão e pouco. Certo. Não é dinheiro, cara, é a única coisa que eu gosto, assim, de bens, assim, mais forte é moto. Nem carro são muito pegados, viu? Se tiver um Mirinha, eu tô feliz. Tô feliz. Não tem, apesar que tem uns carros até bons aí, né? Mas eu prefiro moto. E aí eu fui pro Brasil, fui fazer a cirurgia bariátrica e eu, cara, não aguentei ficar sem moto. Fui lá comprar uma motinha pra mim, comprei uma GSX-F 650F, uma moto carenadinha, só que mais alta, né? Quem conhece de moto sabe quem ela é. Ela parece a Bandit, é a 650F da Suzuki. E, cara, uma moto relíquia, o cara cuidava dela igual um menino, estacionava dentro da sala. Então a barra tava toda impecável a moto. Comprei mais por causa disso, tava impecável, todo original. E aí faltava 2 dias pra vir embora, cara. Eu ia fazer negócio nessa moto nos imóveis. Eu sou muito investidor em palmas, eu ia trocar em 2 lotes e comprar uma casinha lá desse cara e ia botar essa moto no negócio. E eu fui visitar minha mãe, que é um distrito um pouco distante, depois do Lago de Palmas, né? E ao voltar da casa da minha mãe, eu falei, cara, eu vou bem devagarzinho, porque essa moto tá praticamente vendida. Certo. E minha mãe, quando eu montei na moto, minha mãe, minha intercessora, botou a mão na minha cabeça. Já assim, sabe. Não, antes de eu sair, assim, ela falou, filho, para aí, para. Parou. O que foi, mãe? Deixa eu orar por você. Olha, gente. Ela botou a mão no meu ombro e falou assim, Espírito Santo de Deus, acompanhe meu filho até a volta. Livra ele de todo mal, em nome de Jesus, amém. Ela só fez isso, eu falei amém. Queridos, eu estava numa estadual. Para quem não sabe, estadual essas vias estaduais, né? Corre bastante. Que tem bastante fluxo de carro. É uma interestadual, até o 050. 050 ou 080? 050. Ela, inclusive, ainda ela corta Palmas, ela corta e vai até para Federal, que é a BR-153. Então tem muito fluxo de carro. Certo. Só que eu estava devagar. Eu já fico com aquele temor no coração para não correr muito por causa do acidente. Cara, e algo no meu coração falava que, cara, vai devagar pra você não se acidentar. Olha só que não depende da gente. Eu tava devagar nessa estadual. De repente, num cruzamento, cara, também não foi culpa do cara. Ele me falou que eu fiquei no ponto cego dele. Eu tava atrás de um carro. Ele errou porque ele não esperou. Ele devia ter esperado. O carro passou, ele entrou. Mas eu tava logo atrás do carro. Então ele me fechou, eu bati entre a roda e o... Depois eu vou mandar uma foto pra você da moto, você pode colocar lá no vídeo pro pessoal ver. Quem olha e fala assim, meu Deus, arrebentou, morreu. Porque, na verdade, a moto não estragou tanto. A carenagem da frente que ela quebrou, graças a Deus não estragou muita coisa, assim, em relação às partes mais caras. O carro do cara já estava quebrado, o vidro. Acabou de arrebentar. Não, o vidro do carro estava quebrado, então quem passou e viu, pensou, meu Deus, o cara esborrafou, arrebentou no vidro, o cara tá morto. Mas não é, já estava quebrado, né? E aí eu bati na parte da frente, entre o paralama ali e o pneu do carro, e pulei por cima do capô e caí lá do outro lado, irmão. Eu só tive um arranhãozinho na mão e no joelho. Nada, não quebrei nada. E eu tava pesado, eu tinha acabado de fazer a cirurgia, então era perigoso não podia abrir o ponto. Tinha uns 2 meses, 3 meses já. Tanto é que eu fui no hospital e falou, não tem nada, não tem perigo, graças a Deus não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada comigo. Eu só arranhei o joelho, porque na hora que eu caí, o asfalto é um pouco grosso e eu bati numa pedrinha. Áspero, né? Até a minha mão, lá no Brasil a gente não anda com luva, né? Aqui você anda com luva. Aqui tem que andar. A minha mão fez um risquinho de nada, cara. Parece não, eu tenho certeza que um anjo me pegou no ar assim e amorteceu minha queda. Com certeza. Porque você imagina um cara, eu já tinha perdido alguns quilos? Tinha, mas eu tava com 145 quilos. Tá, bem pesado. Eu tinha perdido uns 15 quilos. Agora você imagina eu com 140 quilos caindo
a 80 por hora no asfalto grosso. Era pra arrebentar. No mínimo era pra ter quebrado uma perna. Aí eu, na hora que eu caí, eu já fiquei, meu Deus, tomara que eu não tenha quebrado nada. Porque como é que eu ia viajar? Você falou que carregando 8 malas. 8 malas pra levar. Com 2 crianças pequenas. E aí conseguiu vender a moto ainda? Arrumou? Aí ficou lá pra arrumar e acabou que eu não. Aí eu desfiz do negócio, não deu pra fazer negócio. Tá lá? Tá lá. Tá lá ainda. Tá lá, né? Eu tô terminando de arrumar ela agora, porque é bem demorado, né? Já tem quase um ano, mas tá lá guardada lá. Mas então, assim, eu costumo dizer que Deus me guardou e me livrou. Por causa daquela oração da minha mãe, Deus me deu um livramento. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Com certeza foi isso Querido, mesmo. imagina 145 quilos, você levar uma pancada de frente de um carro E sair a 80 por hora e você não sair com nenhum quebrado. Ah, e outra coisa, eu cheguei no hospital, tinha um casal que tinha acontecido um acidente semelhante. Bateu mais devagar do que eu. A mulher tinha quebrado o raio, que é o pulso, e quebrado, acho que a clavícula. Jesus. E ela era magrinha, cara. Nossa. Cara, imagina, uma menina dessa aí, que é 1/3 de mim, quebrou o braço e a clavícula, e eu não quebrei nada. Acho que Deus falando, olha, tá vendo aí? Presta atenção. Não, mas isso foi um exemplo, cara, porque eu vi, cara, imagina, eu com 145 quilos não quebrei nada, não arranhei nada, só um joelho aqui, ó. Um arranhãozinho besta, que nem ponto pegou. Que bênção. Foi livramento de Deus. Livramento de Deus. Com certeza. Quase terminando, o que você mais gosta e o que menos gosta do Japão? Resumidamente. O que eu mais gosto, cara, eu gosto do clima do Japão, eu gosto desse frio, desse período de frio. Da neve. Gosto da neve, eu gosto de andar de moto. Acho que meu hobby é mesmo no frio você anda de moto? Ando, cara. A melhor época pra andar de moto é agora. Eu só não ando quando tá muito frio, porque aí não, dá daquele, né? Mas assim, a melhor época para andar de moto é agora que tá acabando o frio e no outono, cara, que tá gostoso. Tem gente que acha que andar de moto no verão é bom, não é, cara. Imagina você tá com a jaqueta de couro debaixo do sol. Aí judia. Judia demais. É gostoso? É. Só que aqui no Japão, pra quem não sabe, a gente anda com jaqueta, com calça, com luva. Tudo. Então, imagina num sol de 30, 40 graus, você ferve. Cozinha. Então, a melhor época é no frio, cara. Você tem uma jaqueta boa, né, com proteção, aí tem uma segunda pele, que é aquela camisetinha colada no corpo, que mantém a temperatura. Hoje aqui já existe luvas que aquecem. Tem. Existe colete que aquece. Então, cara, é muito gostoso mesmo que legal. no frio. E o que menos gosta? É a distância, eu acho, da família, né? Isso não tem. Cara, eu fico vendo, se eu morasse perto, assim, do Brasil, acho que todo final de semana eu tava comendo na casa da minha mãe. Saudade, né? A distância das pessoas que a gente ama lá no Brasil mais complica. Então vamos pro jogo de bola bate-rabo. Um hobby, andar de moto. Andar de Uma moto. cor. Cor, eu gosto de preto. Preto? Dark? Um filme que marcou sua vida. Um filme que marcou a minha vida. Você assistiu, puxa, aquela vida aqui, esse filme, vou te contar, olha aqui. Não, se não tem problema. Cara, eu gosto daquele Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão? É bom. É bom. Eu gosto. Eu vou procurar. Filme romântico. Mas é um filme assim que mostra o que é importante da vida, sabe? O título já fala. Eu gosto também agora um filme cristão, eu gosto do Quarto de Oração. Quarto de Oração? Você já assistiu Quarto Sábio? Quarto Sábio? Não. Rapaz! É bom? Vou anotar isso aí. Anota aí, pessoal. Quarto Sábio. Quarto de Oração, Prova de Fogo. Porque teve os 3 sábios, né? Quarto Sábio da Fornalha? Não, peraí. É o Quarto Sábio? Peraí, não é o Quarto Sábio. Teve os 3. É o Quarto Sábio. 3 sábios e teve o quarto. Nossa, é muito. O final é muito lindo. Não vou contar nada. Não vou contar nada. Vou procurar. O Quarto Sábio tem. Por último. Um amigo verdadeiro, aquele amigo que você liga pra ele 4 horas da manhã, que liga pra você 4 horas da manhã, você foi deitar às 3, você acorda pra atender ele e... Cara, você tem um amigo assim? Eu tenho meu pastor, que é um amigo muito importante, mas eu tenho uma pessoa ao concurso que... Fala o nome do pastor pra nós. Pastor Igor Nakai. É um cara, assim, fenomenal. Deus abençoe sua vida. É uma pessoa muito importante na transformação do meu caráter. Glória a Deus. Que Deus tem utilizado. Eu tenho outro amigo, assim, que eu também não posso deixar de falar, que é o Cleito Mazzoni, cara. Cleito Mazzoni. Tá vendo aí, Cleito? Rapaz, o Cleito é simplesmente... Eu comentei com ele, falei, rapaz, eu preciso lavar minha moto, velho. Ele veio aqui ontem e lavou minha moto. Ele nem me avisou. Brincadeira. Sabe aquele amigo, assim, quando eu tava gordo, cara, eu não conseguia nem amarrar meu cadastro. Ele agachava pra amarrar meu cadastro. Jesus, que benção. É um cara, assim, que ele... Às vezes eu tinha algumas... Quando tava muito pesado, eu tinha algumas limitações. Por exemplo,
eu tinha que cortar esse mato aqui na frente Ai, e eu ficava postegando esse negócio. Rapaz, eu chegava aqui do nada, ele já tinha cortado. Acha. Ele é um irmão pra mim, assim. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmão. Mais chegados que irmão, tá em O Cleiton, pra mim, é um cara assim que me constrange, cara. O amor dele, a servidão dele. E outra coisa, ele não faz isso pra mostrar, não. Ele tem certas coisas que ele faz que eu vou ficar sabendo depois. Olha que interessante. O cara passa aqui e pega meus lixos, velho. Olha. Ô, Lani, cadê o lixo? Eu tenho que pegar os lixos de plástico. Não, o Cleiton passou aqui e levou. Já vieram. Ele ia levar o dele, ele passa aqui, pega o meu e leva. Então o amor dele me constrange, cara. O Cleiton é um cara assim que eu amo demais, é meu irmãozão, cara. E por último, um livro. Ele é diácono lá da igreja. É diácono da igreja? Um livro? Um livro. Cara, tem tantos livros bons, cara. Eu não vou dizer a Bíblia, cara, que a Bíblia é o concurso, cara. Sim, a Bíblia não pode nem ser comparada, tá? Não, a Bíblia... Eu não vou citar a Bíblia. Você sabe por que a Bíblia é o livro... Você já descobriu por que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? É o livro que... É o livro que supera todos. Tem uma história que fala assim, que diz que o livro que supera todos os livros é o livro o Guinness Book, né? Sim. Só que o Guinness Book... Book... Não chega nem perto da Bíblia. Chega não. Não, mas o que acontece com o Guinness Book? O de 2020 não pode ser igual ao de 2022, senão não vem. Deixa eu ver se eu tô com um livro aqui. Pera aí. Eu vou indicar 2 livros. Vai? Mostra lá pra eles lá. Parece que tantos livros bons, velho, que eu fico até em dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a série do Rainer Bonker, o evangelista Rainer Bonker. É alemão, né? Que evangelizou a África lá. Esse aqui, ó. Mostra pra eles. Eu digo Rainer Bonker. Rainer Bonker. Rainer Bonker, Evangelismo por Fogo. Gente. Mas o que eu vou indicar, cara, eu vou indicar um livro secular. Que é O Segredo da Mente Milionária. Isso aí é pra quem quer você mudar mentalidades, tá? Eu costumo dizer que você é o resultado da sua mentalidade, das suas crenças. Perfeitamente. Tá? Você é o resultado das suas crenças. Eu gosto de indicar não livro, eu gosto de também indicar escritores, pode ser? Sabe por que eu te falo isso? Não. Porque tem livros, cara. Por exemplo, eu sou resultado de vários livros que eu adquiri na vida. Então eu vou indicar escritores, pode ser? Tem o John Bevere, que é um editor cristão, tá? John Bevere, tem vários aí dos... Eu vou... Rainer Bonker, que não é escritor, porém ali você vai conhecer a história dele, de evangelismo. E eu sou muito ligado a mover do Espírito Santo, a mover de cura, transformação, cura. Cara, eu acredito que os sinais vão acompanhar os que creem. Então eu acredito muito nisso. Então Rainer Bonker é bom pra isso. Eu indico, quer ver? O livro que eu tô lendo agora, cara, é um livro... Eu tô tentando procurar ele aqui. Não, mas tem problema. É o... Ai, caramba. David Robertson. David Robertson é o cara que descobriu... Ele descobriu, assim, de uma forma natural, um segredo muito importante, que é a importância de orar em línguas. David Robertson. Você tem uma ideia, em 1999 ou 98, ele profetizou a pandemia que aconteceu do Covid. Tem um vídeo, eu postei no meu Facebook. Deus mostrou para ele que haveria quarentenas, várias pessoas em quarentenas por causa de uma pandemia, por causa do SARS. Certo. E você sabe que o Covid é do SARS. Vem de lá. Né? E ele falou, vai ter uma pandemia através do vírus SARS. E eu vi várias cidades trancadas por causa dessa pandemia, só que Deus haveria de fazer um grande avivamento por causa disso. Olha que interessante. Se você for estudar a vida do David Robertson, né, tem chama Vida no Espírito, ele vai contar todo o testemunho dele. Então eu indico também o David Robertson. Ótimo. Aí, deixa eu concluir. Então quer dizer que o Guinness Books não pode ser igual o do ano passado, senão não vende. É verdade. E a Bíblia faz 2000 anos que é a mesma coisa escrita está vendendo. Eu não gosto de usar a Bíblia como, vamos referenciar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que não se compara. É um livro que é um livro ao concurso, né?
não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Mas esse livro aí que você falou é bom. E esse Robertson. Então, gente, estamos terminando nossa entrevista aqui. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Você é uma pessoa muito simpática. Você fala muito bem. Eu acho que você canta bem, viu? Você não quer contar para nós, né? Mas, então, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Tá, obrigado, gente. Tchau. Espero que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês deixem os comentários aí. Se tiver alguma pergunta, deixa aí pra nós, tá bom? Então, bye bye. Manda um sayonara pra eles ali. Bye bye, sayonara. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.